Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lohane. Eu vou estar com vocês nesse semestre com o componente curricular de iniciação científica. Gostaria de me apresentar um pouquinho. Muitos já me conhecem, foram meus alunos aí durante o ano passado, né? Para quem não me conhece no núcleo comum, eu estou com o componente curricular de língua inglesa e agora com vocês no núcleo diversificado com o componente curricular de iniciação científica. Pessoal, eu sei que muitos de vocês já trabalharam, né? Principalmente os alunos que já foram nossos aqui desde o ano passado, do ano retrasado. Muitos de vocês já trabalharam a iniciação científica. Mas assim, nesse momento eu gostaria que nós nos voltássemos um pouquinho para essa questão da iniciação científica, para procurar questionar o que é essa iniciação científica, por que nós trabalhamos esse componente curricular aqui dentro do nosso CEPI, né? Muitas vezes os alunos, as pessoas de forma geral, né, os estudantes, não só os estudantes, mas as pessoas de forma geral, tem na cabeça essa ideia de que ciência é só aquilo ali que fica preso ali dentro do laboratório, vai fazer experimento e coloca aquele jaleco, mas não, vai muito além disso a questão da iniciação, tá? E aí, vou passar aqui o próximo slide para a gente começar a entender um pouquinho da ideia que eu quero trazer para vocês hoje. Vamos lá. Em algum momento da sua vida você já se deparou com algum desses problemas? Pessoal, vamos dar uma analisada nessas imagens. Aqui nós temos 4 problemas diferentes que eu acredito que muitos de vocês já se depararam, se não com os 4, mas pelo menos com a grande maioria, tá? Aqui na nossa primeira imagem nós temos um rio todo contaminado, cheio de lixo, né? Com material todo descartado de forma incorreta, né? Aqui no nosso segundo quadrinho, na nossa segunda imagem, nós temos alguém jogando comida fora, né? O restinho de comida que fica ali no prato sendo jogado no lixo. Aqui no nosso terceiro quadrinho, nós temos um banheiro escolar, né? E tá todo pichado. Tenho certeza que vocês já se depararam com isso. No início do ano, quando a gente prepara a escola para receber os alunos, a gente deixa tudo limpinho, tudo arrumadinho. E existem situações, existem vezes, né, que no final do ano os banheiros estão um pouquinho sujinhos, com autógrafos, né? Que alguns deixam por lá. E aqui na nossa quarta figurinha, nós temos aqui o nosso querido Cris, né, sendo empurrado para dentro do armário aqui pelo Caruso. Que situação é essa, gente? É o bullying, né, que nós temos assim bem presentes hoje em dia, acontece sim. Não tô falando que é um caso dentro da nossa escola, mas acontece de forma geral, tá? É algo que eu tenho certeza que se cada um de vocês sentar para pensar, vocês vão se lembrar de alguma situação, né? Pensando nisso, e daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar com aquelas imagens e com esses questionamentos. O que a ciência propõe? É possível mudar a minha realidade através da ciência? Eu posso fazer ciência? Como posso fazer ciência dentro da minha escola? Esses 4 questionamentos, essas 4 perguntinhas são que eu quero que vocês consigam responder ao final da nossa aula de iniciação, tá? Para que vocês entendam por quê, pessoal, que nós trabalhamos esse componente curricular com vocês, tá? Primeiro, aliás, guardem essas perguntinhas que nós vamos ir respondendo no decorrer da nossa aula, tá bom? Primeiro, você já pensou em fazer uma pesquisa científica? Você sabe o que é isso? Eu trouxe essa referência aqui com essa definição do que é a pesquisa científica para tentar designar, dar um significado
significado para essa pesquisa científica na mente de vocês? Segundo Ramalho e Marx, a pesquisa científica diz respeito à capacidade de produzir conhecimento adequado à compreensão de determinada realidade, fato, fenômeno ou relação social. É o resultado de um processo investigativo, cujo principal objetivo é esclarecer dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. Ou seja, pessoal, qual que é o objetivo da nossa pesquisa científica? Foi até essa parte que eu coloquei de vermelhinho. É esclarecer dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. Nós estamos aí para responder perguntas, questionamentos. É isso que é a nossa pesquisa científica, tá? Ela produz esse conhecimento de acordo com uma determinada realidade, um fato, fenômeno, uma relação social, e ele é um processo investigativo que tem como objetivo esclarecer dúvidas, tá? E nós utilizamos todo um processo científico para que isso ocorra, tá? E assim, aí quando nós vamos pensar sobre o que é preciso para ser um pesquisador, nós temos aqui dois adjetivos, né? Duas características que são essenciais para uma pessoa ser um pesquisador, né? Primeiro, ele tem que ser um questionador. Lembra que eu acabei de falar que a nossa pesquisa científica, ela acontece através de algum questionamento? Então, a pessoa que ela é questionadora, ela vê uma situação, um fato acontecendo ali e ela já começa a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha do porquê que aquilo acontece, tá? E junto dessa característica, desse adjetivo questionador, nós temos o curioso. Por que é importante ser curioso? Porque quando nós somos curiosos, nós queremos descobrir o porquê das coisas, né? A gente pode pegar como, por exemplo, uma criança pequena, né? Ali naquela fase de 3, 4 anos de idade, ali que está aprendendo, né? O significado das palavras. E aí tudo que você fala, ela pergunta por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ou então ela vê um objeto ali, ela quer tocar, ela quer pegar. Isso aí é curiosidade, é você querer entender o que é, como funciona e o que está acontecendo, né? E essas duas características são essenciais para um pesquisador, tá? Nós temos que nos questionar e procurar entender o porquê que aquilo ali está acontecendo. Aí, assim, nós temos as contribuições da pesquisa científica. Por que eu coloquei esse tópico? Porque nós temos que entender por que é importante essa pesquisa científica, tá? Nós temos duas contribuições, assim, essenciais. Foram as que eu selecionei para trazer, para que vocês possam compreender a importância dessa pesquisa científica. Nós temos aqui, primeiro, a inovação. Por que essa inovação é importante? Porque através da inovação nós podemos ressignificar ideias. O que é ressignificar ideias? Por exemplo, vamos pensar aqui no telefone. Quem foi o inventor do telefone? Alexander Graham Bell. Ele, lá no início do século passado, ele inventou o telefone e não só o telefone, tá? Mas aqui a gente vai falar especificamente dessa invenção para que vocês entendam o que é ressignificar ideias. O telefone antigamente era aquele instrumento grandão, o pessoal colocava aqui na orelha, a parte do escutar, a parte do falar vinha aqui na boca, eram duas partes separadas, né? E hoje nós temos os nossos smartphones, né? Aqui, muito simples,
colocamos no nosso bolso, levamos para todo o local, e graças ao Steve Jobs, né, que no início dos anos 2000 teve a ideia de fazer o smartphone, né, que é esse computador, é o nosso computador portátil, móvel. O telefone deixou de ser algo apenas para ligar, fazer e receber ligações, né? E aí, o que o Steve Jobs fez? Ele inventou o telefone? Não, mas ele ressignificou uma ideia. Aquela ideia lá atrás do Alexander Graham Bell, que foi a ideia inicial, né, daquela comunicação mais rápida, de você conseguir falar à distância e a pessoa te escutar. E ele queria fazer mais do que isso. E aí ele ressignificou essa primeira ideia. Ele foi o inventor? Não, mas ele deu um novo significado à palavra, ao smartphone, né? E aí a gente entra no nosso segundo tópico. A inovação não é sinônimo de tecnologia. Nem todas. Gente, quando vocês escutarem a palavra inovação, ela não é só uma questão tecnológica. Tá? Vai um pouquinho além. Por quê? Porque a pesquisa científica, ela ocorre em todos os campos da nossa vida, em todas as áreas, e não só na tecnologia. Ela vem a partir de um questionamento, e a partir daí a gente faz uma pesquisa em cima dela, daquele questionamento. E nós temos questionamentos e essas necessidades apenas em questões tecnológicas? Não. Tá? Mas eu utilizei um exemplo tecnológico porque é algo que vocês têm acesso diariamente e que faria mais sentido para vocês. Mas não quer dizer que essa inovação aconteça apenas no sentido de tecnologia. Tá? Ela acontece em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. E a criatividade é uma grande parceira da inovação. Por quê? Vamos pegar o nosso exemplo do telefone. Claro que quando o Jobs já teve acesso, né, o telefone já tinha sido ressignificado, né, desde aquele primeiro momento ali com o Graham Bell, já tinha mudado bastante, só que ele foi criativo. Ele quis trazer essa ideia de ter um computador à mão. Olha como ele é criativo e olha como a criatividade está diretamente ligada à inovação, né? É um aspecto muito importante dessa inovação, que é um dos resultados da nossa pesquisa científica, tá? Aqui nós temos a segunda contribuição da nossa pesquisa científica, são as transformações sociais. Através das inovações, né, que acontecem pelas pesquisas científicas, nós temos grandes transformações sociais. Vamos lá para o nosso querido telefone. Olha, eu costumo dizer isso para vocês dentro de sala de aula, gente. Eu ainda peguei a fase da vida em que eu tinha que ir para a biblioteca para conseguir fazer uma pesquisa. Nós tínhamos que sentar, não era porque não tinha opção ali. Nós tínhamos que ir para a biblioteca para sentar, para fazer aquela pesquisa bibliográfica toda que vocês fazem em 1 segundo no telefone hoje aqui. Nós não tínhamos vídeos no YouTube. Tudo hoje em dia você tem acesso na palma da sua mão através desse aparelhinho aqui. Olha as transformações sociais que aconteceram através do uso do smartphone, do acesso à internet. Olha como o nosso mundo mudou, como isso afetou a nossa forma de ver o mundo, de viver. Isso tudo através da ressignificação de ideias, do resultado de pesquisa científica. Né? Aqui eu trouxe 2 exemplos de ideias inovadoras para vocês, tá? Para que vocês possam ver que não é só uma questão tecnológica.
Vamos lá. Essa primeira imagem, nós temos um guarda-chuvinha aqui para cachorro. A princípio vocês podem pensar, professora, mas que bobagem, né? Um guarda-chuva para cachorro. Quem pensaria numa coisa dessas? Gente, como não? Olha que ideia maravilhosa, por exemplo, em um dia chuvoso. Tem muita gente que adestra o seu doguinho, né? Seu cachorrinho para fazer as suas necessidades enquanto está passeando, para não fazer dentro de casa. E num dia chuvoso, você, humano, tem o guarda-chuva, tem sua capinha de chuva e o seu doguinho vai ficar molhando? Olha só que interessante. Então alguém pensou na necessidade, em uma necessidade específica, teve a curiosidade, questionou na verdade, e a partir de então desenvolveu uma ideia inovadora e que para as pessoas que têm um pet é super interessante. Às vezes não é uma necessidade para todos, porque nem todo mundo tem um pet, mas para quem tem é algo que realmente faz a diferença, né? Ter o seu bichinho ali protegido da chuva, bem cuidado, né? Você podendo levar ele para dar um passeio no finzinho da tarde todos os dias, que é interessante você fazer isso pelos bichinhos, né? E aqui nós temos a segunda ideia inovadora. Gente, por que eu escolhi essa para vocês? Porque em tempos de pandemia e de distanciamento social, né? Olha só o que esse senhor fez. Ele fez, gente, como se fosse uma aba, um chapelão bem grandão e colocou ao redor dele com a metragem que é necessária para a gente... com a metragem necessária dentro do distanciamento social. Por exemplo, é 1 metro, ele fez ele com 1 metro de diâmetro, então com um material bem resistente, que a pessoa, mesmo que ela chegue perto, ela não vai conseguir quebrar e ele tá ali protegido. Gente, isso é uma ideia inovadora. Surge a partir de um questionamento, igual, por exemplo, o que eu posso fazer para as pessoas respeitarem o distanciamento social e não se aproximarem ali não passarem da metragem necessária, né? Olha o que ele fez. Ele observou, a partir daí surgiu um questionamento, ele é questionador, ele teve a curiosidade de ver, de perceber o que estava acontecendo e de buscar uma resposta. Olha que interessante é o processo da pesquisa científica. E aqui surgiu a ideia inovadora aqui no final do processo aqui da pesquisa. Olha que bacana. É claro, pessoal, que dentro da nossa pesquisa científica, como eu falei para vocês, nós temos etapas para seguir, né, ali dentro dessa pesquisa. Mas o nosso produto final sempre vai ser uma ideia inovadora, vai ser algo diferente, mesmo algo que já exista, né, através daquela ressignificação de ideias, mas a gente aprimora, a gente adapta para uma determinada necessidade, né? E assim, essa aula de hoje já ficou um pouquinho extensa. Na próxima aula eu vou continuar, tá? Aqui de onde nós paramos, para que nós possamos responder aquelas perguntinhas do início da aula, tá bom? Meninos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham aberto um pouco a mente sobre o que vem a ser essa iniciação científica e do porquê é tão importante esse componente curricular dentro do nosso CEPI, né? Nós precisamos aprender a observar, a questionar, lembrando que o questionamento ele também tem a ver com o escutar, tá? Por exemplo, você tá em uma aula, você escuta o que o seu professor fala para você, a explicação do seu professor, mas você não entendeu, ou você ficou com uma dúvida, ou surgiu uma ideia a partir daí. Tá? Se lembrem que o questionar também está ligado ao ouvir. Não adianta você não escutar e já vir, o que é que está acontecendo? Eu não entendi. Não. Tudo tem que ter embasamento, tá? E eu espero que nós possamos ter um semestre maravilhoso, tá? Eu vou estar aqui com vocês para o que vocês precisarem.
E na nossa próxima aula nós continuaremos aqui de onde nós paramos, tá bom? Boa semana para todos. Tchau!